Qual foi o verdadeiro caráter da serpente? Então nós já entendemos que o fruto da árvore da ciência do bem e do mal era simbólico, e nós entendemos que a árvore da vida era Adão e a árvore do conhecimento do bem e do mal era Eva. E na Bíblia está dizendo que a serpente foi quem convenceu Eva a comer do fruto. Então nós temos que entender o verdadeiro caráter da serpente. A serpente tentou Eva a pecar, está escrito em Gênesis 3, do 4 ao 5. O que significa essa serpente? Quando nós olhamos a Bíblia, nós podemos perceber que essa serpente podia conversar com o ser humano, que era um ser espiritual. Além disso, essa serpente causou a queda do ser humano, que é um ser espiritual. Ela também conhecia a intenção de Deus de impedir o ser humano de comer do fruto, porque quando a serpente chegou para tentar Eva, ela não perguntou, mas ela praticamente afirmou para Eva que Deus os havia proibido de comer do fruto. Então, essa serpente podia conversar com o ser humano, ela causou a queda do homem e ela conhecia a intenção de Deus. Além disso, essa serpente, de acordo com Apocalipse 12:9, ela estava vivendo no céu, ou seja, no mundo espiritual. Está escrito, serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra. Então, se ele foi jogado na terra, se ele foi precipitado na terra, significa que ele estava no céu. Como nós vimos no princípio da criação, significa no mundo espiritual. Então, essa serpente estava vivendo no céu. E a serpente é chamada de Diabo e Satanás. Satanás é um ser espiritual, não é um ser físico. Então isso nos leva a entender que a serpente também é um ser espiritual. Então a serpente não era uma cobra, literalmente, mas foi um termo que a Bíblia utilizou para se referir a um ser espiritual. Então é muito importante nós entendermos que tipo de ser espiritual a Bíblia estava se referindo quando ela explicou sobre a serpente. Qual ser era dotado de tais características naquela época da queda? Que foi criado por Deus, era um ser espiritual, podia conversar com o ser humano, podia conhecer a vontade de Deus e estava no céu, ou seja, estava no mundo espiritual e consegue dominar a alma humana transcendendo tempo e espaço até os dias de hoje. Não existia nenhum outro ser a não ser um anjo. Então, serpente foi o termo que a Bíblia utilizou para referir-se ao anjo. Quando nós olhamos na Bíblia 2 Pedro 2:4, está escrito: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou a cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então nós podemos perceber que a Bíblia está se referindo àqueles anjos que cometeram pecado. A razão por que a Bíblia simbolizou o anjo pela serpente. Primeiro, a língua da serpente ela é bifurcada, ela é dividida em dois. Isso significa um ser que profere duas coisas com uma só língua e vive uma dupla vida com um só coração. Também a serpente, ela enrola o seu corpo em volta de sua presa para depois devorar. Significa um ser que induz os outros a sacrificarem-se em benefício de si mesmo. Foi isso que o anjo fez no Jardim do Éden, por isso a Bíblia comparou com uma serpente.